E enquanto se aproxima da Prota, ele fala que por mais que ele pense nisso, nada faz sentido, até porque ele foi o primeiro e o único dela. E esse foi tipo o checkmate. É triste pensar que a coitada da Prota realmente pensou que era só falar para Simon que ele não é o pai, e isso iria resolver as coisas. E pensativa, ela se chama de estúpida, pois por teimosia, ela não quer falar que ele é o pai. Já o Simon, ele está todo tristinho, pois para ele, a razão pela qual ela escondeu sua gravidez e fugiu é porque ela não confia nele. Afinal, eles poderiam ser muito felizes juntos. Mas ela não tem certeza disso. E talvez ela nunca tenha planejado um futuro com ele. E então, ele pega na mão da Prota e pede que, por favor, se essa criança foi seu filho, ele pede que ela lhe conte a verdade. Surpresa, ela pergunta o que há de errado com ele, pois ele está agindo todo estranho. E enquanto beija a mão dela, Simon fala que decidiu mudar sua estratégia, enquanto ela pergunta do que ele está falando. Pensativo, ele não vai ficar parado esperando que ela entenda o que ele sente, pois a partir de agora, ele irá flertar com ela apaixonadamente, para que ela consiga entender o quanto ele a ama. E então, ele fala que todas as brincadeiras que ele fazia antigamente, ele não irá dar mais voltas e vai se certificar de fazer isso até que a Prota perceba. E todo fofinho, ele fala o que já deveria ter dito há muito tempo. Ele fala que a ama mais que tudo. Então, a partir de agora, por menor que seja, ele irá mostrar o seu ciúme mesquinho. Ele irá implorar para que ela só olhe para ele, até que ela acredite no seu amor, até que essa criança seja reconhecida como seu filho, até que ela possa confiar nele. E enquanto se aproxima, ele fala que pretende seduzi-la. Caramba, que calor é esse, meu Deus! E quando a Prota ia falar algo, ele a interrompe e fala que ela não precisa dizer nada. Ele fala que ela só precisa estar ao seu lado, enquanto a beija no rosto. E sem perder tempo, ele já tasca um beijão na boca dela. Calma, Simon. A Prota acabou de parir e ele já deve estar querendo fazer outro. De repente, ele se dá conta de que nem tinha pedido a permissão dela para beijá-la, e por isso ele se desculpa. E sem entender nada, a Prota pergunta o porquê dele estar se desculpando, fazendo ele rir igual um doido. E então, ele a beija novamente enquanto pensa que até mesmo seu olhar inocente é encantador. E toda sem jeito, só para ter certeza, ela pergunta se ele realmente disse que a ama. E sem perder tempo, Simon fala que sim, ele a ama. Ele a ama muito, deixando ela surpresa. E toda sem jeito, ela tenta mudar de assunto falando que o Sasha precisa comer, apesar de falar que ele já tinha comido, enquanto o Simon fica rindo dela. E então, Simon fala para o Sasha que a mamãe se confundiu com a hora da refeição, e pergunta se ele não acha ela super fofa, enquanto a Prota fala para ele parar de falar bobagens. E enquanto ele olha para o Sasha, ele fica todo bobinho por pensar que esse é seu filho com a Prota. E enquanto dá um beijinho nele, ele comenta que seu rostinho dormindo é idêntico ao dela. E percebendo que a Prota ficou surpresa, ele já aproveita que está pertinho e já dá um beijo nela também, enquanto pensa que essa felicidade deve ser um presente para ela. No passado, ele não tentou convencê-la sobre seu amor, porque pensou que estaria com ela a qualquer momento. Mas agora, ele irá mostrar tudo sobre ele, sobre o que pensa dela e o quanto ele a ama, até que ela possa reconhecê-lo como seu marido e amante. Meu Deus, isso foi fofo demais. Olha a carinha de alegria dele. A sorte dele é que a Prota já ama ele, ela só não percebeu ainda. E lá vamos nós. Esse nojento comenta que a sombra plantada no castelo trouxe algumas novidades interessantes sobre um ovo de dragão vivo que entrou no castelo recentemente. E é por isso que ele precisava verificar o nome das pessoas que estavam lá. Mas o que ele viu foi algo ainda mais interessante. A Prota e o Simon juntos, enquanto se perguntava o que tinha acontecido com ela. Pensativo, ele comenta que a Prota era mais uma arma do que um ser humano normal. Ele até se lembra que uma vez, alguém tinha dito que o amor é uma força irresistível mesmo para pessoas como ela. Curiosa, Demon pergunta o que ele está olhando tanto, enquanto ele fala que acabou encontrando algo bastante interessante. Ele não pode acreditar que até o Rei das Fadas está com eles, e talvez o parto da Prota tenha a ver com o rei. E pensativo, ele se pergunta o quão doce será o sangue do rei, que acumulou poder por centenas de anos, e pergunta se a Demon não acha que será divertido. E preocupada, ela comenta que ele sabe muito bem que se trair ela, ele vai morrer. E com um sorrisinho, ele a abraça enquanto fala que nunca irá trair ela, pois em seus olhos não há ninguém mais atraente do que a Demon. Poxa vida,
Bem que esse nojento poderia morrer logo, pelo bem de todo mundo. Enquanto isso, em algum lugar que eu não sei onde é, está acontecendo algum tipo de magia que eu também não sei o que é. Só sei que o nosso espírito fofinho está todo preocupado enquanto olha para essas magias. Até que alguém entra naquele lugar. Simon comenta que então era ali que eles estavam brincando, deixando os espíritos todos felizes por ver ele ali. E então ele pergunta se foi o Terra que destruiu isso assim que chegou a esta cidade. E todo fofinho ele concorda. E Simon fala que ele fez bem. E agora que encontraram a Prota, ele não precisa mais dessa magia. E então, ele começa a se desfazer daquela magia. Porém, ele acaba escutando os gritos de ajuda, pedidos de socorro, todos vindos daquela sombra. Alguns espíritos até começaram a perder as forças, enquanto outros começaram a ficar com raiva disso. E então, ele pega a sombra, enquanto utiliza um pergaminho mágico para gravar tudo o que está gravado naquela sombra. Ele consegue alguma conversa sobre a sombra plantada no castelo ter dado notícias interessantes para alguém, sobre um ovo de dragão vivo que entrou no castelo recentemente. Confuso por ouvir a palavra sombra, ele se lembra que quando chegou no castelo do Visconde, ele encontrou uma sombra. E então ele comenta que essa escuridão parecia magia negra, e se pergunta que tipo de mago louco estaria estudando magia proibida. De qualquer forma, ele pelo menos deveria tentar descobrir o nome dessa pessoa. Até porque, a fada quimera que ele encontrou na última vez, provavelmente é tudo culpa dessa pessoa, e fala que uma busca pela quimera também foi conduzida ativamente por alguém com magia negra. E quando Simon voltar, ele terá que trabalhar mais com magia divina. Até porque, ele não pode ficar parado se alguém com magia negra quer fazer algo com as fadas. E sem falar que isso pode acabar envolvendo a Prota nisso, devido a todos os acontecimentos recentes com as fadas. E todo fofinho, ele não acredita que só por pensar na Prota, ele já se sente muito feliz. Ele realmente conseguiu encontrá-la, e sem falar que aquela nem foi a primeira vez que se beijaram. E mesmo assim, ele se pergunta do porquê está tão nervoso com isso. E comenta que é realmente um sentimento estranho e novo. Gente, eu verifiquei em outras traduções e realmente, nessa parte onde ele consegue escutar algumas conversas da sombra, ele escuta sobre o que o nojento do Boroth falou no começo do capítulo. Caramba, essa magia dele é muito bizarra de forte. Os pets dele perguntam alguma coisa, e ele fala que eles não precisam saber. E pensativo, ele comenta que só irá contar como se sente para ela, o quão louco por ela ele está, e o quão gentil ele pode ser. Enquanto isso, nossa Prota está toda acabada por não ter conseguido dormir. Ela fica se perguntando do motivo de não conseguir parar de pensar no rosto do Simon. Parar de pensar naqueles lábios fofos se aproximando, sua língua vermelha com a qual ele disse que a amava. Ou parar de pensar no quão sedutor ele foi enquanto chamava pelo seu nome. Até suspirei aqui. Incrédula, ela se pergunta se está enlouquecendo, enquanto quase derruba a parede que não tinha nada a ver com essa história. Confusa, ela se pergunta se acabou rasgado outro pergaminho do Derek por acidente sem perceber, pois ela não consegue entender o motivo do seu coração estar batendo tão rápido dessa forma. Até que ela se dá conta de algo. Ela não está sozinha ali, e se pergunta se alguém ouviu tudo. Ao lado do quarto da Prota, a babá estava alimentando o Sasha. O nome dela é Letícia. Ela é a babá do castelo. Toda envergonhada, a Prota foi dar uma olhada, enquanto a Letícia perguntava o porquê da Prota já estar acordada a essa hora. E a Prota comenta que não conseguiu dormir, então ela decidiu ficar observando o Sasha hoje. E a Letícia comenta que a Prota precisa ser cuidadosa para que não haja problemas mais tarde. E a Prota fala que está contando com a Letícia para ajudá-la no futuro. De qualquer forma, a Prota comenta que já está com saudades dele. E a Letícia fala que é melhor a Prota descansar, pois o Allen pode ficar bravo se ficar sabendo. E a Prota fala que está tudo bem, pois esse vai ser o segredinho delas. E então, a Letícia concorda e fala que vai voltar mais tarde, enquanto a Prota agradece. E enquanto olha para o Sasha, ela comenta que realmente não se cansa de ficar olhando para ele, com o quão adorável e fofo ele é. Pois é, quem achou que ele iria mostrar um lindo sorriso se enganou. Ele começou a chorar desesperadamente. E nervosa, nossa Prota se pergunta se talvez a fralda dele esteja suja, ou se talvez ele esteja com fome. Ela realmente não sabe o que deveria fazer para acalmar uma criança. E comenta que mesmo no campo de batalha, ela nunca ficou tão nervosa como agora. E perdidinha, ela começou a andar de um lado para o outro enquanto se desculpava com o Sasha, por ser uma mamãe desastrada. Até que ela percebe que ele tinha parado de chorar, enquanto perguntava se ele só queria que a Prota o carregasse de um lado para o outro. De qualquer forma, ela fica toda bobinha enquanto segura ele.
Algum tempo depois, Letícia volta e percebe a Prota toda acabada enquanto pergunta o porquê ela está segurando ele assim. E então, a Prota entrega o Sasha para Letícia, enquanto pensa que realmente é muito difícil cuidar de um bebê. A Prota até comenta que a Letícia é muito incrível cuidando de bebês, pois ela faz tudo tranquilamente. E enquanto solta uma risada, Letícia fala que já cuidou de mais de 20 bebês nos últimos 10 anos, então é normal da Prota pensar isso. De qualquer forma, ela fala que a Prota vai acabar se acostumando lentamente com isso, pois vai ficar mais fácil com o tempo. E mesmo que seja complicado, ela pede que a Prota sempre abrace seu bebê e dê muito amor, pois isso já é o suficiente. De repente, Hemming aparece e pega a Prota no flagra, enquanto fala que a Prota deveria estar descansando agora. E a Prota fala que não estava conseguindo dormir, mas não teve jeito. Hemming levou a Prota para a cama de qualquer jeito, já que ela precisa dormir para descansar seu corpo. E deitada, nossa Prota comenta que vai ser difícil, mas vai precisar dizer que irá cuidar do Sasha à noite a partir de agora, porque esse é o dever de uma mãe. E enquanto repete que é o dever de uma mãe, ela fala que gosta de como isso soa. Ela fala que seu bebê é muito lindo, tão lindo que ela não se cansa de olhar, e não consegue acreditar que é a mãe do Sasha. Seu filho, seu lindo bebê que continua sendo tão fascinante, não importa o quanto ela olhe. De qualquer forma, ninguém sabe como ser mãe desde o início, então ela vai aprender tudo junto do Sasha pouco a pouco. Afinal, ela o ama muito. E enquanto ela cai no sono, um feixe de luz passa por debaixo da porta. Obviamente é o Simon chegando com seu teletransporte. Todo fofinho, ele espera que a Prota e o Sasha gostem desse presente. De repente, Hemming se encontra com o Simon em frente à porta do quarto da Prota. E ela fala para ele não acordar a Prota, pois ela acabou de dormir. E rapidamente tira ele dali e o leva para a sala. A Letícia até fica surpresa por ver o Simon ali, e pergunta se ele está ali para ver o Sasha. E comenta que como o Sasha está de bom humor, ela pergunta se ele não gostaria de segurá-lo. Ela comenta que a Prota estava cuidando do Sasha até agora há pouco, e que é por isso que a Prota está dormindo agora. E comenta que ele vai gostar de segurar o Sasha por um momento. Pensativo, ele não acredita que a Prota cuidou do Sasha com seu corpo fraco. E se ele soubesse disso, ele teria ficado para cuidar do Sasha ele mesmo. E todo fofinho, ele comenta que em breve será reconhecido pela Prota. Então, ele pede para o Sasha pegar leve com a mamãe. E enquanto solta uma risada, Letícia fala que talvez o Sasha tenha entendido o que ele acabou de dizer. E então, Simon entrega algo para Hemming, enquanto ela pergunta o que é isso. E ele fala que é um mobile de berço. E fala que os bebês geralmente gostam disso, enquanto a Hemming, toda empolgada, pergunta se foi ele quem fez. De qualquer forma, Hemming fala que foi muito fofo da parte dele fazer isso, e comenta que vai instalar agora mesmo. Enquanto isso, Sasha fica levantando as mãos como se estivesse falando que queria aquilo, mas o Simon fala que aquilo não é um brinquedo. E quando olha para ele, Simon comenta que ele tem olhos muito bonitos. E enquanto solta uma risada, Simon pergunta o que há com a expressão, pois ele está muito fofo. E meu Deus do céu, que perfeição é essa aqui? Já virou a capa do meu celular. Até deixou elas paralisadas com tamanha fofura. Chega a ser um crime ser tão fofos assim. E então, Letícia volta a si, e comenta que precisam colocar o mobile, enquanto a Hemming fala que se colocassem ali, ficaria bom, e a Letícia concorda. Pensativa, a Letícia ficou surpresa porque eles pareciam iguais, enquanto a Hemming se lembra que ele era o homem mais bonito de todo o Império. Dito isso, eles estão prontos para testar o presente do Simon. E quando a Hemming liga, o quarto fica todo iluminado, até o Sasha fica surpreso. E toda empolgada, Hemming comenta que isso é incrível, enquanto a Letícia fica sem dizer nada. E Simon pergunta se tem algo errado, e ela fala que talvez seja muito cedo para o Sasha ter um mobile assim. E Simon pergunta o que ela quer dizer, e ela fala que o Sasha não pode ver bem porque as luzes são muito brilhantes. E normalmente, os bebês pequenos gostam de observar móveis que são mais escuros, ou não tão brilhantes assim, deixando o Simon chocado. De qualquer forma, Letícia fala que o Sasha vai gostar quando crescer um pouco mais. A propósito, ela fala que o Simon construiu um mobile muito bonito em uma só noite, e por isso ele deve ser um mago incrível. Porém, Simon só fala que vai retornar em 2 horas, deixando ela sem entender nada. Ele fala que vai voltar assim que construir outro mobile, e quando a Letícia ia dizer que ele não precisava fazer isso, ele teleporta. E enquanto elas se encaram, elas caem na gargalhada. Simon é muito fofo, não tem como. Enquanto isso, na Floresta das Fadas. Alguém pergunta o porquê que as fadas estão desaparecendo apenas na Floresta de Rojas. Eles ouviram dizer que os nobres daquela área estão vendendo as fadas, e pergunta se isso não é algo que eles deveriam lidar.
Outro fala que é a venda de fadas. Não importa o quanto eles fiquem em silêncio, não é algo que eles deveriam simplesmente tolerar. Sem falar que neste ano, o número de fadas que desapareceram em Rojas já ultrapassou mais de 100. Kennel, o ancião mais velho da floresta. Ele fala que o Império se tornou arrogante só porque os humanos ganharam a guerra. E por isso, eles não estão satisfeitos com as terras que já possuem. Surpresos, os outros perguntam o que diabos ele está dizendo. E Kennel fala que é literalmente o que ele acabou de falar. E além nas terras humanas, eles estão de olho na Floresta das Fadas. Ganini, filho mais velho do Rei das Fadas, e o dono da Floresta de Rojas. Ele comenta que se isso for verdade, então os humanos estão tentando começar uma guerra. E Kennel fala que não custa nada se prepararem com antecedência. E Ganini fala que o que eles precisam fazer agora é descobrir quem é o verdadeiro culpado que está prejudicando as fadas. E Kennel fala que só está dizendo que deveriam se preparar para o caso de uma guerra começar, já que eles não sabem o que pode acontecer no futuro. E então, um silêncio toma conta da reunião, pelo menos até alguém bater na mesa. Aya, terceira filha do Rei das Fadas, guardiã da floresta. Ela pergunta o porquê eles não escutam o ponto de vista do rei, antes de qualquer coisa. Enquanto isso, o rei está ali, todo sério sem dizer nada. O pau quebrando, aquele Kennel querendo começar uma guerra, e o rei ali, tranquilo sem dizer nada. Ou isso é confiança, ou ele está concordando com a possível guerra. E com um sorrisinho, ele fala que sim. Agora é a hora de quebrar o silêncio da floresta, deixando todos sem palavras. E surpreso, Ganini pergunta se ele realmente está disposto a iniciar uma guerra contra os humanos. Por outro lado, Aya está toda feliz em escutar isso e pergunta se ele realmente vai fazer isso. De qualquer forma, o rei comenta que descobriu que o dono da quimera humana encontrada na floresta tinha olhos de rubi e cabelo vermelho ardente. E esse moço pergunta se não são os olhos vermelhos um símbolo demoníaco. E o rei fala que, por coincidência, os membros que ele estava usando também eram de quimeras demoníacas. Depois de escutarem isso, as pessoas sussurram sobre até mesmo o corpo de um demônio acabar se tornando em uma quimera. E então, o rei pergunta o que o ancião do clã pensa sobre isso. Gente, desculpa, mas esse cara tem uma cara de pilantra que vai trair todo mundo. Ele fala que a vontade do rei é a vontade do clã. A vontade do rei é a vontade da floresta. Então, tudo está à disposição do rei. Algum tempo depois, Aya pergunta se ela já pode voltar para a floresta e começar a se preparar para a guerra, enquanto Ganini fala para ela se acalmar, pois seu pai nunca disse nada sobre uma guerra. E irritada, ela fala que mesmo assim, pois aqueles bastardos estão usando fadas como quimeras, e até as chamaram de demônios. E curiosa, ela se pergunta quem diabos fez tudo isso, enquanto Ganini fica incrédulo ouvindo tudo isso. E então, Aya fala para ele não ficar com essa cara fechada e se ele tem algo para falar, então apenas fale, enquanto ele pergunta se ela poderia parar de usar esse tom rude dela. E sem paciência, ela fala que realmente não há ninguém que deixe ela tão irritada quanto ele. E então, eles chegam em uma árvore gigante, com uma linda fada em um sono profundo. E enquanto o rei beija a mão dela, Ganini comenta que mesmo não a vendo há muito tempo, ela continua linda, e a Aya concorda. Apesar dela estar dormindo por mais de 25 anos, ela bem que queria que sua mãe pudesse acordar agora mesmo. De repente, outra fada aparece. Seu nome é Puriosa, a segunda filha do Rei das Fadas, a guardiã da árvore primordial. E toda fofinha, ela pergunta o porquê todos estão reunidos ali. E enquanto Aya a abraça, Puriosa fala que já faz 1 ano que não tinha visto seus irmãos por razões de trabalho, então é muito bom vê-los ali. E enquanto o rei faz um carinho no rosto dela, ele chama pelo seu nome, Lea. O rei comenta que quando a Gaia desapareceu, ela se forçou a usar todas as suas forças para procurar a Gaia. E no final, ela acabou desmaiando. E então, o rei pergunta que tipo de pista sobre a Gaia a Lea estava tentando encontrar. E talvez, as pistas da Gaia que ele encontrou sejam as mesmas que a Lea estava procurando. E então, Ganini pergunta se ele finalmente encontrou uma pista sobre a Gaia, e o rei fala que sim, deixando todos surpresos. E então Ganini pergunta se a Gaia está viva, mas o rei apenas balança sua cabeça dizendo que não. No entanto, ele fala que talvez eles finalmente possam descobrir como a Gaia morreu, deixando todos surpresos. E enquanto se despede da Lea, o rei pede que todos sigam ele, pois assim todos irão ver. Mas se tem algo que ele pode garantir com toda a certeza, é que quem quer que tenha tocado na Gaia será morto. Algum tempo depois, eles estão surpresos enquanto perguntam por que eles estão ali. E o rei fala que eles precisam juntar tudo o que está ali, até aquele lado. E preocupados, eles perguntam se aconteceu alguma coisa.
E com um sorriso, o rei só fala para eles começarem logo. Enquanto isso, Simon não acredita que no final, o Sasha não conseguiu ver o quão lindo era seu presente. Mas está tudo bem, porque ele vai fazer um muito melhor. De qualquer forma, agora que ele pensa nisso, aquela voz da sombra falou sobre um ovo de dragão ter entrado no castelo do Senhor. E ontem disseram que vieram buscar o ovo do dragão. Então, se for assim, há a possibilidade de que voltem para procurar mais ovos. E por isso, ele precisa se encontrar com o Derek, para alertá-lo sobre isso. Porém, assim que ele entra, o Derek está estirado no chão, enquanto o Simon pergunta por que diabos ele está nessa situação. Simon comenta que aparentemente o ovo drenou toda a mana do Derek, e por isso, ele deve ter desmaiado. De qualquer forma, Simon vai chamá-lo mais tarde depois que ele acordar e irá conversar com ele. E enquanto vai até o ovo, ele comenta que, de certa forma, foi por causa desse ovo que ele acabou se encontrando com a prota. E então, ele fornece a mana que o ovo precisa, enquanto agradece pela ajuda. Estou muito curiosa para saber como ele vai ser. Espero que não demore muito. Enfim, ele vai embora enquanto comenta que precisa recriar o mobile para o Sasha, e algum tempo depois, nossa prota acorda toda renovada, enquanto comenta que faz tempo que não dormia tão bem. De qualquer forma, ela se pergunta o que deveria fazer agora, pois ela não pode ficar neste castelo para sempre. E pensando bem, ela se lembra de ter prometido para o Louis que, se o Simon a encontrasse, ela iria voltar na mesma hora. Então ela comenta que não tem jeito, ela vai precisar voltar. Afinal de contas, ela só quis sair para dar à luz ao Sasha. No entanto, agora que ela já deu à luz e o Simon descobriu tudo, está tudo bem voltar. De repente, ela se lembra das palavras dele, sobre mudar sua estratégia enquanto dizia que a amava, deixando ela toda bobinha. E enquanto pensa sobre, ela comenta que não é como se ela não gostasse dele, e para falar a verdade, ela fala que aquele beijo foi muito bom. E enquanto se lembra daquela megera da Helena, a prota se pergunta se talvez ela possa amar o Simon. Mas, considerando que o Simon declarou explicitamente sua intenção de seduzi-la no futuro, ela comenta que se ignorar isso, depois de um tempo, talvez ela consiga esquecê-lo. Apesar de não acreditar muito nisso, até porque não há quem não se apaixone por aquele rosto. Bom, a iludida fala que vai dar certo de alguma forma. E para começar, ela vai voltar para a capital e registrar oficialmente o Sasha em seu registro familiar. E depois irá informar Sua Alteza sobre isso também. De repente, ela escuta vozes ao lado do seu quarto e vai até lá para saber o que está rolando. Enquanto isso, Hemming comenta que o Simon é incrível, pois ela nunca viu um mobile assim antes. E a Letícia comenta que até o Sasha está gostando. E enquanto a prota dá uma espiada, ela se pergunta o que o Simon está fazendo ali. E quando ele percebe que a prota está ali, ele já fica todo apaixonadinho, enquanto pergunta se ela acabou de acordar. Todo animado, ele fala para ela olhar o que ele fez, enquanto a prota pergunta o que é isso. E a Hemming fala que é um mobile. Normalmente ele só gira, mas este tem música e mostra uma ilustração, e por isso é realmente incrível. E o Simon fala que, como o Sasha só podia ver em preto e branco antes, ele criou esta imagem em preto e branco. E se ela fizer isso, a cor se espalha. Sem falar que ele incluiu uma canção de ninar, e se a prota tiver outra música que gostaria de adicionar, ele pode mudar. Ah, ele também colocou um feitiço para proporcionar uma sensação de calma, mas o efeito pode não ser muito significativo. E então, ele pergunta o que a prota achou disso, e ela comenta que é realmente muito incrível. E chocado, ele pergunta se isso é tudo, e a prota fala que sim, enquanto ele quase morre por dentro. E quando ela olha para Hemming, ela está falando para a prota elogiar ele mais. E então, ela faz carinho nele, deixando ele todo sem jeito enquanto pergunta o que ela está fazendo. E ela fala que são seus agradecimentos, enquanto Hemming e a Letícia já deixam eles sozinhos. E então, a prota agradece por ele ter feito um mobile tão bonito e incrível. E enquanto pega a mão dela, ele fala que está muito feliz pelo elogio. E toda sem jeito, ela pensa que normalmente ela teria tirado sua mão. Mas ultimamente ela tem gostado disso. E enquanto a prota se pergunta o que há de errado com ela, Simon percebe algo. Do nada, um portal aparece enquanto o Simon pergunta se esses sons são de pássaros. Agora sim, a família está toda reunida. A prota comenta que não esperava que eles viessem tão rápido, enquanto eles ficam chocados ao ver a prota. Todo super protetor, Simon fala que não é que ele não confie no rei, mas que gostaria que o rei pudesse apresentar as pessoas que ele trouxe, enquanto o rei concorda. Ele diz que são os anciãos e guardiões que protegem a floresta, e têm o mesmo sangue que o dele. São da família. Toda preocupada,
A Prota pergunta por que a Gaia não veio com eles. Ele responde que a Gaia está em um estado de sono profundo, pois ela deu muito poder para a Prota e ao bebê naquele dia. E nervosa, a Prota pergunta se o estado dela é muito ruim. O rei explica que a alma da Gaia não está completa, então, só de se esforçar um pouco, seus pedaços podem se separar. No entanto, ele menciona que conseguiu colocar todos os pedaços dentro da pulseira. Assim, quando a Gaia se recuperar, provavelmente será o espírito que estará nessa pulseira por enquanto. Para tranquilizar a Prota, ele ressalta que isso não é ruim, pois agora ela poderá ir para onde quer que o bracelete esteja. E desde que o bracelete não seja destruído, ela terá liberdade, embora com algumas restrições. Bem, de qualquer forma ele não quer falar sobre isso, e sim sobre os presentes que ele trouxe. Então, um portal aparece, e dele começam a cair vários baús de ouro com diversos itens. Simon nem perdeu tempo e já tinha criado uma barreira para protegê-los, enquanto a Prota toda indignada perguntava o que diabos era tudo isso. Todo tranquilo, o rei comenta que é o que ele disse: presentes, enquanto a Prota pergunta como diabos isso são só presentes. E então, o rei fala que é isso mesmo. São presentes para a Prota e para o bebê, enquanto ela pergunta o porquê de ele estar dando tudo isso para ela. Ele responde que como o Sasha tem o sangue dele, ele o aceita como parte de sua família. E comenta que, embora a Gaia não tenha todas as suas memórias, ainda assim, ela tentou proteger a Prota desesperadamente. E então ele pergunta se, mesmo assim, a Prota não consegue entender o motivo disso. Ele comenta que ficou realmente surpreso quando a viu pela primeira vez, observando seus lábios fechados obstinadamente, e a maneira como a Prota continuou a avançar sem parar. E ele acrescenta que a Prota se parece demais com a filha dele que se perdeu há muito tempo. E a Prota comenta que ele até pode dizer que ela e a Gaia são semelhantes, mas não são tão parecidas assim. E o rei responde que ela pode estar certa de não se parecerem tanto, mas ele tem certeza. E fala que a Prota é um vestígio deixado pela Gaia, o único legado da filha dele. Ele diz que a Prota é o tesouro que sua filha queria proteger mesmo após a morte dela. E ele lamenta por dizer isso tão tarde, mas ele está feliz pela Prota ter crescido e se tornado alguém tão corajosa e admirável. E enquanto a Prota se derrete em lágrimas, ele diz que ela é a filha da Gaia, e netinha dele. Tadinho do Sasha. Mesmo pequenino assim, ele já está preocupado com a Prota. E toda chorosa, a Prota diz que é muito estranho, pois ela não sabe o que há de errado com ela, enquanto o rei se desculpa por ter demorado tanto. E então, o Simon a abraça e diz que está tudo bem. Ele fala que a Prota pode chorar à vontade, pois são lágrimas de felicidade. Ele diz que ela não deve se sentir triste por isso. E quando ela passar por momentos difíceis, ela não precisa se conter. Então ele diz que ela pode chorar, e a Prota concorda. Pensativa, ela sempre acreditou que estava sozinha. Sempre pensou que não se importava se fosse assim. Mas agora, depois de tudo, ela está feliz. Feliz por não estar sozinha. Meu Deus, que coisa mais linda. Isso só melhora, meu Deus. Como que é possível uma coisa dessas? Vamos para o próximo. Preocupado, Simon pergunta se os olhos dela estão bem, pois eles parecem bem inchados, e ela fala que está tudo bem e agradece pela preocupação. E então, Aya vai até a Prota e se apresenta, dizendo que é a titia da Prota. E sem perder tempo, ela já corre para dar um abraço na Prota, deixando-a surpresa. E então, Aya fala que é um prazer conhecer sua sobrinha, e menciona que ela cresceu muito bem, tornando-se alguém muito forte. Ela afirma que, a partir de agora, irá proteger a Prota e o filho dela, não importa o que aconteça. Em seguida, Furiosa aparece e também se apresenta, dizendo que, a partir de agora, as árvores dela também serão amigas da Prota. Então, quando a Prota estiver perto de alguma árvore, basta chamá-la que ela irá responder. Enquanto olha para Ganini, Furiosa menciona que ele também deveria se apresentar. E enquanto ele não diz nada, a Prota fala que é um prazer conhecê-lo e pergunta se ele também é tio dela. Quando ele escuta a palavra tio, ele se derrete todo, outro tsundere igual ao rei. E então ele comenta que a Gaia tinha a idade dela quando deu à luz a Prota. Ele pede desculpas por não ter cuidado da Prota por todo esse tempo, enquanto a Prota fala que isso não é culpa de ninguém. Mas todo tristinho, ele insiste que é culpa deles. E enquanto vai até ela, ele a abraça. E fala que sabe que é tarde para dizer isso, mas ele gostaria que a Prota os aceitasse como parte da família dela. E toda fofinha, ela fala que é claro que aceita. Caramba, por essa eu não esperava. Não tem um cuzão nessa família. Estou chocada. E então, Simon chama pelo rei e pergunta se eles podem conversar a sós por um momento. No outro dia, a Prota está toda acabada de tanto chorar,
enquanto pergunta se tem algum problema com o Sasha. Ela menciona que quando ele acorda, ele se recusa a amamentar. E foi aqui onde eu quase morri de tanta fofura, meu Deus. É o bebê mais fofo do mundo. Toda fofinha. A Prota fala que está tudo bem, desde que ele cresça bem. E então, Letícia comenta que a Prota parece muito feliz e pergunta se os convidados que vieram antes trouxeram boas notícias. Sem falar nada, a Prota só mostra um sorrisão, deixando Letícia sem entender nada. Pensativa, ela comenta que seu coração está mais agitado do que o normal e ela se sente um pouco estranha. Até porque, do nada, ela descobre que é parte da família real das fadas e descobre que a Gaia é a mamãe dela. E agora, a Prota se pergunta se deveria chamá-la de mamãe a partir de agora. Ela lembra que o rei falou que a mãe dela não era ela mesma por completo, e se pergunta se deveria chamá-la só de Gaia mesmo. Olha esse autor brincando com meus sentimentos. Pensativa, ela acreditava que tinha sido abandonada pela sua família. Mas pensando em tudo o que aconteceu até agora, ela não acha que a Gaia a abandonaria sem motivo. De qualquer forma, ela se pergunta por que foi deixada sozinha num beco, e se ela realmente é uma fada. Até porque, ela não tem uma pedra de mana. E sem falar que ela não sabe nada sobre o pai dela. Pensativa, ela comenta que se tem alguém que pode saber algo sobre isso, é o rei, ou melhor, o vovô dela. De repente, ela fica toda sem jeito por ter chamado ele de vovô, enquanto pensa que realmente é muito estranho. Mas agora que ela descobriu a relação que eles têm, ela não pode continuar a chamá-lo de Rei das Fadas. Então ela precisa se acostumar a chamá-lo de vovô. De qualquer forma, seu vovô disse que voltaria em breve. Então ela vai perguntar se ele sabe quem é o pai dela, entre muitas outras coisas. Allen aparece e pergunta se a Prota está se sentindo bem, e ela fala que sim, mas o Sasha não está querendo amamentar. Enquanto solta uma risadinha, ele diz que os bebês às vezes são assim, e que amamentar é mais difícil do que ela pensa. Em comparação, as mamadeiras são projetadas para que os bebês possam sugar facilmente, então alguns bebês preferem a mamadeira. Preocupada, ela pergunta se é isso mesmo, pois às vezes, o Sasha come bem, e até onde ela sabe, o leite materno é o melhor para os bebês. E ele fala que é verdade. Nada é tão bom quanto o leite materno, mas isso não significa que o leite preparado seja ruim, e fala para ela não se preocupar. Além disso, ele verifica todo o leite que o Sasha toma e ajusta seus nutrientes porque é feito especialmente para ele. E fala que, apesar de a Prota dizer que está bem, ele vai observar a situação por um momento. Depois de fazer o check-up, ele comenta que o pulso da Prota está bom, e ela não tem febre. De qualquer forma, já que a Prota está bem, ele vai descansar até que as ervas que ele pediu cheguem. Mas quando ele estava saindo, a Prota já dá uma segurada nele, enquanto ele pergunta o que ela está fazendo. E a Prota fala que está sentindo algo estranho, enquanto Allen quase tem um treco perguntando o que aconteceu. Algum tempinho depois, Allen pergunta o que ela quer dizer com ter um bebê faz o coração dela bater mais rápido. A Prota fala que é assim que se sente, pois há momentos em que seu coração continua batendo descontroladamente. E às vezes, ela sua muito. Além disso, a boca dela fica seca, e há momentos em que sua garganta parece apertada. Allen comenta que é estranho, pois ele não encontrou nada de errado quando examinou a Prota, e pergunta se ela pode ser mais específica, e se isso aconteceu só depois do parto. Toda sem jeito, ela fala que também está muito confusa, e Allen fala que está tudo bem, pedindo para ela ser honesta, pois ele vai ajudar a descobrir o que está acontecendo. Dito isso, a Prota fala que tudo bem, ela vai ser sincera, enquanto Allen concorda. E toda séria, ela fala que na verdade ela está tendo uns pensamentos sujos, deixando Allen chocado. Todo confuso, ele comenta que entendeu algo errado e pergunta se ela poderia repetir. E ela fala que continua tendo pensamentos vulgares, e por isso ela se sente suja. Ela comenta que a senhora McKenna falou para ela que isso poderia ser por causa dos hormônios durante a gravidez. Mas a Prota se pergunta se isso deveria estar acontecendo mesmo depois do parto. E pensativo, ele comenta que hormônios podem ser o motivo, mas ele não tem certeza se esse é o caso. Então ele pergunta se recentemente o coração dela tem batido descontroladamente e se ela se sente tonta. E ainda assim, ela se sente com pensamentos sujos, enquanto ela fala que é exatamente isso. E então ele pergunta se existe algum padrão cada vez que isso acontece. Como, por exemplo, se só acontece se um certo alguém estiver ao lado dela, deixando ela chocada enquanto se pergunta como diabos ele sabia. E então, Allen comenta que esse parece ser o caso, enquanto a Prota pensa que já sabia que ele era um médico competente, mas nunca pensou que ele seria tão bom assim. De repente, ela percebe algo e se pergunta se, por acaso, ela estava tão ruim assim, a ponto de ele perceber todos os sinais só de ouvir ela um pouco.
E então, ele chama pela prota, enquanto ela responde rapidamente que ele pode falar tudo, porque ela está pronta. E enquanto solta uma risada, ele comenta que não é nada do que ela está pensando, e o que ela está sentindo é algo perfeitamente normal. E então ele fala que este sintoma é um sinal de que ela está amando alguém, deixando ela sem entender nada. E para tirar as dúvidas dela, ele pergunta se, por acaso, o coração dela só reage a uma pessoa em particular. E ela fala que é isso mesmo. Apesar dela pensar que Simon e ela são somente velhos amigos e nada mais que isso. Então, Allen pergunta se só é por essa pessoa que ela tem esses pensamentos sujos, enquanto ela pensa que é isso. Mas ela achava que era porque só tinha feito aquelas coisas com Simon. E enquanto olha para ela, ele comenta que talvez ela ainda não tenha tanta certeza sobre isso. Então ele propõe algo. Ele fala para ela imaginar que ele esteja pegando na mão dela e em seus braços enquanto faz contato visual, e pergunta o que ela está sentindo. E rapidamente ela fala que não sente nada, enquanto ele diz que isso é um alívio. E então ele pergunta o que acontece se ela pensar o mesmo, só que com o Simon no lugar dele. E quando ela começa a pensar nele, olha como ele vem. Não tem o que dizer. A prota fica toda abalada só de pensar nele. E enquanto solta uma risada, ele pergunta se agora ela consegue entender a diferença. Ele fala que agora deve ter ficado claro para ela, pois seu coração só bate desse jeito quando ela pensa nele. E esses são sinais do que ela sente, sinais que fazem o coração dela disparar, e isso se chama amor. Algum tempo depois, enquanto voltava para o quarto, ela seguia pensando sobre o Simon. Obviamente ela gosta do rosto bonito dele, e também, ela se sente confortável ao lado dele. Então, se for o Simon, ela estaria disposta a amá-lo e ser amada por ele. Afinal, mesmo depois de quase meio ano sem se ver, quando eles se viram novamente não foi ruim. Sem falar que depois disso, o Simon se confessou para ela, e então eles acabaram se beijando. E enquanto quase tem um treco por se lembrar disso, ela comenta que precisa se acalmar. De qualquer forma, ela fala que se quiser clarear a mente, ela precisa ver coisas fofas, e por isso ela está indo ver o Sasha. Porém, quando ela percebeu que o Simon estava ali, ela travou na mesma hora. E enquanto ela corria desesperadamente para longe dele, o Simon, coitado, não estava entendendo nada. Toda envergonhada, ela se pergunta o que ele está fazendo ali, enquanto pensa que não está pronta para vê-lo agora. E enquanto isso, Derek está chegando no castelo. E como se não fosse nada, a prota pula por cima dele, toda lindona. Até imaginei isso animado, seria muito lindo. E então ela se desculpa e fala que está com um pouco de pressa. Enquanto sai correndo toda envergonhada, ela se pergunta o porquê de ter saído correndo, sendo que não fez nada de errado. Mas só de pensar em se encontrar com ele cara a cara, ela nem quer pensar nisso agora. Algum tempinho depois, toda feliz, ela comenta que faz tempo que não corria assim, já que precisou ter muito cuidado desde que engravidou do Sasha. Mas agora, ela se sente muito bem. Mas não demorou muito para ela perceber que alguém estava seguindo ela, enquanto se perguntava se era o mago que ela acabou de ver. De qualquer forma, ela pode entender, afinal, pulou por cima dele e nem se desculpou. Então ele deve estar ali por causa disso. Mas quando ela percebe que na verdade era o Derek, ela fica surpresa. E todo sem jeito ele comenta que não sabia que o Visconde tinha uma filha tão bonita. E enquanto a prota fica sem entender nada, ele fica todo apaixonadinho pensando que isso é obra do destino. Até porque, ele pensa que desde que a prota desapareceu, o Simon estava ficando cada vez mais maluco, a ponto de quase se matar liberando toda sua magia de busca. E agora, talvez ele entenda o Simon. Talvez ele tenha ficado maluco por ter se apaixonado. E todo sem jeito ele fala que seu nome é Derek Decardo, e ele é um mago muito promissor, enquanto a prota se pergunta o que diabos ele está fazendo. E enquanto conjura uma rosa, ele pergunta se ela se importa de dizer seu nome. Até que ela se dá conta de que talvez ele não tenha reconhecido ela. Óbvio, né, prota? Quem em sã consciência ficaria no caminho do Simon? Porém, a rosa dele começa a se desfazer, deixando ele surpreso. E enquanto solta uma risadinha, Simon pergunta se o Derek realmente deveria dizer que ele é um mago muito promissor. Já a prota, ela está toda tranquila só observando a situação, enquanto o Simon chama ela pelo nome e pergunta se ela gosta desse tipo de coisa. E foi nesse momento que o coitado do Derek se deu conta de que essa mulher em sua frente é a Kalia Taxicate que ele conhece. E completamente chocado, ele se pergunta como diabos não reconheceu ela. E enquanto ele se recompõe, o Simon já parte para o ataque, comentando que se a prota quiser, ele pode transformar este mar todinho em flores. E incrédula, ela fala que não quer tantas assim, enquanto ele fala que talvez um mar de flores tenha sido demais, apesar dele estar curioso para ver como seria.
De qualquer forma, ele fala que se a prota não quer, então não tem nada que ele possa fazer, enquanto a prota toda sem jeito pergunta onde ele aprendeu a falar essas coisas. E ele fala que está falando sério. E então, do nada, a prota comenta que parece que tem algo de diferente nele. E todo confiante, ele fala que ela deve achar isso porque nas noites em que ele não conseguiu dormir, ele esteve exercitando seu corpo, deixando ela confusa. E então, ela pergunta se ele realmente se exercitou. E ele fala que sim. E ela pergunta o porquê. E ele comenta que alguém uma vez falou que ele tinha um corpo muito fraco e não aguentaria passar a noite até o dia seguinte com ela, deixando ela incrédula. E também, ele fala que quando chegar o dia em que ele terá que lidar novamente com a monstruosa resistência dessa pessoa, desta vez ele vai tentar não adormecer primeiro, deixando ela toda sem jeito. Eita que o Simon foi direto e reto, a prota que se cuide. E enquanto mostra um sorriso, ele fala que estará esperando por esse dia ansiosamente, deixando ela sem palavras. E depois dessas lindas palavras, o vento passa levando as folhas embora, enquanto eles ficam abraçadinhos. E de camarote, Derek, que tinha acabado de se apaixonar pela prota, sem saber que era a prota, estava segurando uma vela do tamanho desse mar ali. E infelizmente chegamos nos capítulos semanais, agora é aquela espera que parece uma eternidade. Muito obrigada a todos que pediram para eu continuar, eu realmente achei que iria acontecer alguma coisa ruim, mas foi só alegria. Enfim, enquanto não sai capítulos dessa obra, eu vou ir atualizando as outras obras do canal. E é isso, gente, até o próximo vídeo.